Carinhosamente chamada de Escola 7, a história da nossa escola teve início no século passado, mais precisamente por volta de 1903, quando várias famílias de origem alemã vieram das colônias velhas, que hoje são as cidades de Novo Hamburgo, São Leopoldo, São José, São Sebastião do Caí, toda aquela região metropolitana ali de Porto Alegre e arredores. As famílias vieram para cá em busca de terras melhores para plantar seus alimentos e sobreviver. Surgiu então a necessidade de haver uma escola que atendesse às necessidades das famílias, né? Porque essas famílias de origem alemã trouxeram com elas, além da cultura, os costumes e a grande valorização do ensino, que eles sabiam que era muito importante para os seus filhos. Então, em 1904, o pastor Henry Peterson funda uma escola evangélica, chamada na época de Evangelischen Schule, escola evangélica em alemão, porque eles também fundaram naquela época a comunidade alemã. E essa comunidade alemã passou a se organizar e aí a partir disso eles começaram a organizar essas aulas. Elas eram dadas inicialmente em um galpão cedido pelo Sr. Antônio Greff e depois passaram a ocupar a paróquia, a sede paroquial, que era a igreja da época, que também tinha sido recém-construída. Então, a partir daí, começaram a haver as aulas do que hoje é a nossa Escola 7 de Setembro. Essas aulas eram ministradas em alemão, exclusivamente em alemão, porque as crianças eram dessa cultura e só falavam essa língua. Então, haviam também aulas de música e aulas de violino, que o pastor Brandt dava, né? Um pastor alemão também, todos os pastores, eram os primeiros professores. A partir de 1914, 10 anos depois, passou então a ser construído um prédio próprio, melhor. As movimentações para se construir um prédio próprio, né? Demorou um pouquinho para começar e para haver um prédio oficial da escola. Por quê? Porque em 1914 veio para cá o pastor Theophil Ditt. Existe até rua na nossa cidade com o nome de Theophil Ditt. Prestem atenção que ele é bem famoso. E aí eles passaram a organizar melhor a questão da documentação da escola e a legalizar o ensino, a registrar isso, né, oficialmente. Por isso que a história da nossa escola ela é contada a partir de 1914 e não a partir de 1904. Porém, esses 10 anos que ficaram para trás, eles fazem parte, eles são muito importantes para a história da escola, porque explicam tudo como que aconteceu, como que foi a fundação. Não são registrados oficialmente na contagem dos anos, né, da idade da nossa escola, mas eles fazem parte e são os anos mais importantes, porque o começo é sempre importante. Vou colocar para vocês aqui algumas imagens de como era a nossa escola. Aqui o primeiro prédio que funcionou como internato em 1920. Nesta outra, uma das primeiras imagens do prédio próprio, do primeiro prédio. E aqui, imagens mais antigas de como nossa escola já foi. Existe um período da história da nossa escola em que não se há registros do que acontecia naquelas épocas. Por quê? Foram períodos em que tanto os colonos alemães quanto a nossa escola sofreram muito por causa das perseguições culturais, devido ao idioma, devido à origem étnica, né? Devido à cultura do povo vindo da Alemanha. Então, durante muito tempo foi proibido a língua alemã, e muitos registros daquela época foram extraviados ou queimados, enfim. Não se podia, era proibido falar outra língua que não fosse o português, ou ouvir rádios, ou ouvir notícias relacionadas à Alemanha. Então, a nossa escola passou por isso. Houve uma época dessa censura cultural devido a episódios do mundo. A Primeira e Segunda Guerra, a era de um presidente chamado Getúlio Vargas. Então, passou já por diversas dificuldades, certo? Ao longo desses mais de 100 anos de escola, a escola ajudou a formar diversos profissionais, fez parte da história de diversas pessoas, de diversas famílias e continua hoje aqui com vocês, hoje sendo os principais personagens dessa história que está sendo escrita. Nós estamos passando por um outro momento também que nunca foi visto, né, na história, mas que com certeza, com muita fé, com muito conhecimento, com muita esperança, a gente vai passar por isso e vai estar lá na nossa história e na história da escola que esse momento vai ser superado.
Boas atividades para vocês, elas estão no portfólio. Até o próximo. Beijo!